Olá, Cassiano Bittencourt, pela Visão do Estrategista. Hoje, para falar da Santos Brasil, operadora de portos aqui no Brasil, né? Tecon Santos, o Vila Conde e por aí vai, tá? Para quem quiser saber mais da operação, eu já explico como é que dá para fazer. Tá? Não tinha planejado avaliar a empresa agora, mas saiu o resultado. Eu achei que foi interessante justamente a teleconferência, então acabei resolvendo fazer já a análise do resultado nesse momento. Achei que fosse ajudar bastante para a tomada de decisão para quem está comprado e para quem não está comprado, então a gente segue. A teleconferência vem justamente confirmando o que eu tenho falado vez após vez durante a live, né, as lives, que é o que? A gente tem um desaquecimento considerável da economia aqui no Brasil por causa do lockdown, ou quarentena, ou redução de atividade que seja, tá? Isso daí vai reduzir a capacidade de compra de grande parte da população, e aí ajudado, aumentando isso, a gente tem ali o dólar, tá? Com efeito positivo forte, que vem crescendo trimestre a trimestre há bastante tempo, que acaba reduzindo a quantidade de importações, tá? Porque acaba encarecendo o produto importado, e a empresa reconhece isso e que deve ter um efeito cada vez maior daqui para frente, tá? A gente vê ali, quando a gente olha o índice de containers cheios de importação, isso pode começar a indicar ali, a partir do terceiro trimestre de 2019 em diante, justamente essa tendência começando a acontecer, como tendência mesmo, a gente vai ver isso daí à medida que vai passando o tempo, mas pelo que a gente tem aí de dado que possibilita uma análise sobre isso, a gente vê que claramente, possivelmente ali a gente tem uma tendência já se mostrando nesses dados. O agro vem para mitigar um pouco essa operação e aí acaba ajudando um pouco a empresa, né? O período deve ser apertado pela frente, então outro ponto que mostra isso é a evolução mensal de movimentação de containers, que mostra também uma possibilidade ali de início de trend de redução, tá? Então é mais um ponto aí que a gente tem que levar em consideração, tá? E eu não vejo o momento, na verdade, como um bom momento para investimento nesse ativo. Acho que é uma ótima operação para longo prazo, mas eu não começaria a operação agora, justamente porque a gente deve ter aí alguma patinada ainda pela frente nessa operação, pelos pontos que foram explicados agora há pouco, né? Que eu expliquei agora no vídeo. Resiliente, de qualquer forma, desculpa, a empresa mostra ali uma capacidade de resiliência forte, então tem mantido aí os resultados, de certa forma, operacionalmente bem positivos, e é o que a gente vai ver daqui a pouco no due diligence, tá? Detalhes da operação, pô, Cassiano, não conheço o Santos Brasil, queria ter mais detalhes sobre a operação, queria entender como é que funciona, as dinâmicas, que você fala sempre de importação e exportação. Eu tenho aqui embaixo, na descrição aqui, né, o vídeo do quarto trimestre de 2018, parece que é longo tempo, que é bastante tempo atrás, mas não é de abril de 2019. Então ali você consegue ter toda a noção de como é que a empresa opera, quais são os portos que ela opera e mais do que isso, aquela dinâmica explicada entre por que é mais positivo para ela a importação com handling, versus a exportação que ela faz ali. Isso daí está no minuto 5 minutos e 20 segundos, para quem quiser pular direto para essa etapa. Tá? E aí eu sei que a galera vai acabar perguntando, então assim, eu já peço um desconto, eu tô com uma fala meio mole lá e tô meio inchado, eu tinha acabado de sair da químio, então tava meio abalado ainda com o negócio, né? Foi logo em abril. Do diligence das contas, justamente para a gente poder fazer uma análise aí de justamente daquela operação, né, da resiliência da operação. A gente vê que a receita líquida tem um delta, uma redução de 1,5%, que é consideravelmente tranquilo nesse momento que a gente está vivendo aí de pressão e redução de comércio internacional, por aí vai. O EBITDA recorrente, e aí o recorrente por quê? Porque eu quero saber o quanto daquele EBITDA vem de fato da operação da empresa, né? Com um delta, com uma redução aí de 0,8%, tá? Então uma redução bem pequena, praticamente estável. Lucro líquido, que no caso é um prejuízo, aí sim tem um aumento de 46,2%, parece ser incrível, mas bate ali na faixa dos 13 milhões de reais, então não é propriamente algo que assusta, tá? A operação então se mostra de certa forma resiliente, o lucro acaba sofrendo um pouco, mas não acho que é preocupante no longo prazo e por vários motivos. Um deles que já vem na sequência é justamente a alavancagem, a empresa está super bem financiada, tranquila, tá? Ela tem ali 0,5 vezes de alavancagem, e quando eu falo alavancagem eu quero dizer dívida líquida sobre EBITDA, né, que é o que a gente usa para esse tipo de operação, e vem de 0,09 vezes no quarto trimestre de 2019, então não teve nenhum salto gigantesco, tá controlada, não preocupa, 96% disso é em moeda local, então não tem aí o risco de justamente ela sofrer mais pressão se o dólar vier a aumentar muito mais, então pelo menos essa pressão em cima do endividamento dela não acontece, tá? E durante a teleconferência foi conversado bastante a possibilidade de contingenciamento a verdade, o efeito ali de já estar fazendo o contingenciamento do CAPEX, né, do Capital Expenditure, o gasto com investimentos novos, justamente para colaborar na manutenção de caixa, preservação de caixa e não precisar de fato ter que passar por nenhum perrengue de falta de liquidez ou solvência. Então a empresa está num caminho super interessante, a diretoria está bem ligada nisso. Tá? Com relação à operação, e aí só para ter uma ideia dos dados da operação ali,
quando a gente vê números de containers, carga transportada, né, a gente vê que está consideravelmente resiliente, tá? A operação do Tecon Santos ali compensa consideravelmente as outras operações que têm um pouco mais de queda, um pouco mais de dificuldade, e isso daí a gente vê justamente na receita líquida, lá que tem basicamente uma manutenção com uma redução muito pequena. Quando a gente olha containers cheios de longo curso, né, a gente vê que mantém uma proporção interessante importação versus exportação, inclusive tem um aumento ligeiro ali na proporção importação, que para ela é positivo, porém, quando a gente olha justamente o longo curso, quanto da proporção da atividade dela está em longo curso, a gente vê que tem uma participação menor, tá? E esse longo curso é justamente o que traz maior margem versus a cabotagem, ali, né, que é o transporte entre portos aqui dentro do Brasil. Tá? O handling também menor em proporção, o que para ela também é menos seria mais interessante ter um maior handling, uma vez que aquilo ali dá mais margem também, versus o transbordo, que é só passar de um navio para o outro. Tá? Finalizando, para a gente encerrar aí bem sucinta a análise, tá? Não venderia se eu tivesse comprado. Então, assim, se eu tivesse comprado, não vejo por que tomar um prejuízo agora e tentar fazer um movimento de curto prazo que não tem como prever, a não ser que tenha uma bola de cristal, tá? Então, o que eu faria? Nesse momento que a gente deve passar de turbulência, justamente aproveitar eventualmente uma queda mais forte ou outra do ativo para poder fazer preço médio para baixo e fortalecer a posição para o longo prazo, que deve ser bem positivo, tá? Então ter paciência para o longo prazo, e se não tiver comprado, que é o meu caso, inclusive não tenho posição nesse ativo, tá? Aguardaria o momento, passar esse momento todo, talvez pegar um pouco mais caro depois, não é um problema, mas não alocar capital ali nesse momento, justamente pela não necessidade, e a gente tem aí um tempo um período aí que a gente deve ver bastante turbulência e um pouco de dificuldade nessa operação, justamente pelos momentos, pelos motivos citados aqui. Então, nesse momento, não adicionaria o papel no portfólio, tá? Dúvida? Estou sempre no Insta, @investir com sim, só falar comigo, respondo, direct message, sou super de boa, super tranquilo, hoje falei bastante, inclusive. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe. Até a próxima análise.